Pare agora, esse é bom. Após quebrar o pé no palco, de qual banda lendária Axl Rose pegou emprestado o trono para seguir em turnê? E aqui vai outra para os curiosos. Qual método incomum Axl Rose usou para decidir quem poderia entrar na banda durante a produção de Chinese Democracy? Acha que sabe? Digite seu palpite e em breve revelo a resposta. Antes de tudo, bem-vindo ao The Versed Music Legends. Eu sou Dick Carlson. Se ficar, descobrirá por que Axl afirma cantar com 6 vozes e o que isso realmente significava. Além disso, o ritual surpreendentemente saudável que ajudou a acalmar um dos vocalistas mais voláteis do rock. Mas para realmente entender Axl Rose, precisamos voltar ao começo de tudo, porque seus primeiros anos guardam momentos decisivos. Você não vai acreditar, mas Lafayette, Indiana, no início dos anos 60, não era conhecida por formar astros do rock. Cidade modesta e tranquila, onde o culto de domingo era mais animado que o sábado à noite. Mas dentro de uma pequena e tensa casa, uma tempestade já estava se formando. William Bruce Rose Jr., nascido em 1962, iniciou a vida em um lar onde música era proibida antes de se tornar o famoso cantor de estádios. As mulheres eram consideradas malignas e as televisões eram jogadas fora por serem satânicas. O padrasto, rígido e violento, controlava a casa com fervor religioso, enquanto Axl se apaixonava em segredo pelo som. Para ouvir Supertramp, ele pedia para um amigo ligar para ele e tocar o disco baixinho pelo telefone. Num mundo onde rebeldia era ouvir radiofrequência modulada, esse ato bastava. Não era só música, era sobrevivência. Por trás das portas fechadas de sua criação pentecostal, o jovem Axl não só sobreviveu, mas começou a ensaiar. Ele cantava em corais da igreja com seus irmãos, como o trio Bailey desde os 5 anos, aprendendo harmonias, projeção e como alterar tom, clima e interpretação durante a música. No ensino médio, ele usava deliberadamente várias vozes para confundir seu professor de coral, uma técnica que, inacreditavelmente, ele ainda estaria aperfeiçoando décadas depois. E tudo começou aqui. Sem dinheiro, holofotes ou instrumentos, só um piano velho, uma casa silenciosa e um garoto querendo superar seu passado. Ao descobrir aos 17 anos que o homem que chamava de pai não era seu verdadeiro pai, algo quebrou nele. Ele abandonou o sobrenome. Bailey retomou o sobrenome Rosa e, rompendo de vez com a vida que o prendia, acrescentou outra palavra à sua identidade. Axl não era apenas um nome, era uma armadura. Ele deixou Lafayette em um carro velho, fugindo de acusações e inimizades, indo para o oeste só com uma mochila, fitas cassete e o amigo Izzy Stradlin. A estrada não prometia fama, mas oferecia uma coisa que ele nunca teve: controle. Ele não escapou da dor, apenas aprendeu a cantar por meio dela. Em 1987, o garoto de Lafayette revolucionou Los Angeles. Axl Rose não era só vocalista, era um estopim, e quando Appetite for Destruction explodiu como o álbum de estreia mais vendido da história, não foi só a música que impactou, foi o estilo de vida que veio junto. Em poucos meses, ele saiu de dormir no sofá de amigos e viver do salário da Tower Records para comprar sua primeira casa. Um lugar isolado nas colinas de Hollywood, com espaço suficiente para gritar sem pedir desculpas. A casa, equipada para sessões noturnas e cortinas blackout, virou santuário e fortaleza. Ele lotou o local com animais resgatados, como cachorros, gatos e exóticos, muitas vezes cuidando mais deles que de si mesmo. Axl não gostava de ostentar só por ostentar, ele era exigente. Ele usava botas de grife apenas se fossem confortáveis no palco. Ele colecionava camisetas vintage e bandanas, que viraram talismãs essenciais para se sentir bem antes de um show. Carros. Apenas um Corvette preto que ganhou de presente para si, polia como sagrado, mas quase não dirigia. Mas o verdadeiro luxo era a liberdade criativa. Desde o início, ele incentivou a banda a evoluir além dos riffs rápidos e das atitudes punk. Ele não queria só soar diferente, mas também se sentir assim. Então, aquelas 6 vozes começaram a surgir. Como dito antes, ele aprendeu a mudar de tom no coral do ensino médio apenas para confundir o professor. Agora, em faixas como Rocket Queen ou It's So Easy, dava para ouvir claramente, graves, agudos, estridentes, todo o espectro emocional no alcance vocal dele.
Eu canto com 6 vozes que fazem parte de mim, ele diria depois. Para muitos fãs, parecia apenas algo selvagem. Para Axl, cada voz era uma máscara para uma ferida diferente. A ascensão da banda foi feroz, mas nos bastidores os relacionamentos começaram a balançar. Mesmo no brilho pós-show de arenas lotadas, as tensões ferviam. Axl já trabalhava mais no estúdio que todos, passando noites acordado para analisar cada linha das gravações vocais. A fome nunca sumiu, só ficou mais intensa. Com os holofotes mais intensos, as rachaduras sob o palco aumentaram. No começo dos anos 90, Axl Rose tinha tudo o que sonhou, mas quase nada do que realmente precisava. No auge, ele ganhava milhões por turnê, recebia grandes royalties e comandava uma marca global maior que o próprio rock. Mas quanto mais alto tudo ficava, mais sufocante se tornava. Ele trocou sua casa por uma mansão enorme em Malibu, no alto, cercada, vigiada e quase sempre vazia. O espaço era um misto de bunker e palácio com paredes isoladas acusticamente e cortinas blackout. Equipamentos de estúdio conectados à sala principal para que ele pudesse gravar vocais no meio da noite. Ele não decorou com discos de platina, apesar de muitos, mas com artefatos espirituais, cristais de cura, incensários e talismãs psíquicos. Não era para exibição, mas uma armadura contra um mundo no qual já não confiava. Axl tinha começado a ver terapeutas, astrólogos, até mesmo especialistas em regressão a vidas passadas. 5 horas por dia em terapia antes de uma turnê não era luxo, era sobrevivência. Seus demônios nunca estiveram quietos, e com o mundo ouvindo, rugiam ainda mais forte. Na turnê, ele pedia lençóis de cetim preto e vaporizadores do camarim, não por capricho, mas como rituais. Se o clima não ajudasse, o show atrasava. Se a bandana não estivesse certa, ele trocava na última hora. A superstição não era um hábito isolado, mas parte da arquitetura da apresentação. Em 1989, quase tudo desmoronou diante de 70 mil fãs no Coliseu. Abrindo para os Rolling Stones, Axl interrompeu o show e disse que seria o último da banda se os outros membros não se mantivessem limpos. O mundo chamou isso de birra. Poucos admitiam, mas Axl via sua família escolhida ruir pelo vício. Aquele ultimato com o microfone não foi raiva, foi de partir o coração. Fora do palco, a dor no coração não diminuiu. Perdeu um filho não nascido, o casamento terminou e amigos próximos faleceram. A raiva ficou mais imprevisível, mas o motivo por trás disso quase sempre era o mesmo. Medo de perder o controle sobre o que mais importava. E esse medo de desmoronar, de traição, de colapso se tornou a base de uma nova obsessão. Quando tudo o que ele construiu desmoronou, ele não desapareceu, ele se enterrou na música. Quando os holofotes se apagaram e a banda se desfez, Axl não fez uma saída dramática. Ele simplesmente desapareceu. Por quase uma década, o homem que antes dominava arenas se refugiou em uma fortaleza em Malibu. A mansão à beira-mar virou um bunker criativo, onde o tempo se dobrava ao redor deles. Cabos de estúdio cruzavam os cômodos, quartos viraram cabines vocais, dias viravam noites e músicas rituais. Democracia Chinesa foi mais que um álbum, um teste de resistência, obsessão e controle. As sessões viraram lenda, milhares de horas, milhões de dólares, centenas de gravações descartadas. Era comum Axl gravar vocais linha por linha ou ensaiar riffs de guitarra que não entraram na mixagem final. Cada som precisava parecer certo, não apenas soar certo. E quando se tratava de montar sua nova banda, o processo não era só sobre talento, era sobre energia. Que método incomum ele usou para escolher quem entraria na banda? Você adivinhou? Bem, a verdade é que ele fazia um médium ler a aura deles primeiro. Sério. Fotografias eram enviadas a um conselheiro espiritual que avaliava a energia de cada pessoa antes de pegarem um instrumento. Se não seguiam os instintos do Axl, eram excluídos. Alguns nem voltavam a ser chamados. Não era sabotagem, era fé. Num mundo de confiança destruída, era assim que ele tentava reconstruí-la. Mas a verdadeira evolução não era apenas externa. Como dito antes, as 6 vozes com que ele brincava na adolescência, zombando do professor de coral, viraram parte central de sua identidade. Axl agora aplicava essas vozes com precisão cirúrgica, rosnado áspero para a rebeldia,
tom baixo e rachado para tristeza e falsete nos momentos de saudade, não eram só truques vocais, mas máscaras emocionais. Ele seguia uma rotina única. Axl, o tempo agora era uma filosofia de vida. Ele lia livros espirituais, via desenhos em Video Home System, mimava os cachorros e jogava no computador até tarde. Não era uma estrela do rock em decadência, e sim um homem se reconstruindo pelo som, silêncio e espaço. A mansão no penhasco virou um mosteiro de obsessão, e depois de quase 2 décadas o álbum foi lançado. A verdadeira vitória não foi o lançamento, mas ele ter conseguido terminar algo. Ele abriu mão de tudo para terminar o disco, mas o que ele reconstruiu foi maior do que qualquer álbum. Hoje, Axl Rose leva uma vida mais tranquila, continua apaixonado e exigente, mas não é mais o centro do caos. Ele faz turnê com um Guns N' Roses reunido, que agora parece mais uma irmandade do que um campo de batalha. A mansão em Malibu ainda é sua base, mas hoje ele prefere trocar mensagens com velhos amigos a gritar com as manchetes. Em 2016, na grande turnê de reunião da banda, Axl quebrou o pé, apenas 2 shows depois. De qual lendária banda de rock Axl Rose pegou o trono emprestado para manter a turnê? Davegrohl. O vocalista do Foo Fighters emprestou a ele o trono feito para si após sua lesão na perna. E, em vez de adiar, Axl sentou naquele trono com a perna engessada e detonou em uma turnê mundial, incluindo um período como vocalista do AC/DC. O homem, antes conhecido por fazer 20 mil pessoas esperarem, agora estava dedicado demais para parar. Após o show, ele retornava ao ônibus e relaxava vendo fitas Video Home System antigas de Looney Tunes e A Pequena Sereia. Você nunca imaginaria que esse era o tipo de vídeo que Axl Rose assistia para relaxar nos ônibus de turnê. Mas é isso mesmo. O cara que gritava em Welcome to the Jungle se acalmava vendo desenhos animados. Não é ironia, é equilíbrio. Ele ainda treina a voz, ainda gerencia pessoalmente as setlists, ainda leva seus cachorros para as turnês. Sua fortuna é de 200 milhões de dólares, mas não é o dinheiro que ele protege. É a rotina, o silêncio, a paz. Quando Lisa Marie Presley faleceu em 2023, Axl enviou flores e tocou November Rain em seu memorial. Só ele, um piano e os ecos de uma vida tão incompreendida quanto a dele. Ele não busca mais a coroa, carrega cicatrizes. Agora sobe ao palco sem buscar aprovação. É para concluir o que começou no seu tempo e jeito. Qual parte da história de Axl mais te tocou e o que ainda não te desce? Conta pra gente nos comentários. Se você sentiu esse vídeo, tem muito mais de onde isso veio. Curta, se inscreva e confira a próxima lenda na tela. Outra pessoa que transformou dor em poder e pagou por cada nota.